Olá, essa aula é referente ao dia 13/4. Vamos acompanhá-la pela apostila 1, módulo 4, página 734. Sistema tegumentar faz referência à pele e aos anexos da pele. A pele não é considerada um tecido, ela é considerada um órgão por ser formada por vários tecidos, tecido epitelial e tecido conjuntivo. O tecido epitelial ele vai revestir, ele vai proteger. O tecido conjuntivo, ele será responsável pela oxigenação e pela nutrição da nossa pele. Essa pele ela pode ser medida e essa medição ela vai variar entre 2 metros quadrados de acordo com a estatura e o tamanho do indivíduo. Então, nessa figura, a gente consegue perceber que a pele funciona como uma proteção, né, do meio interno e do meio externo. São consideradas estruturas anexas à pele os pelos, as glândulas sebáceas, que são responsáveis pela produção do sebo e do óleo no nosso tegumento, as glândulas sudoríparas, que irão produzir e liberar o suor, e as unhas. Então, vamos às funções da nossa pele, as funções do nosso sistema tegumentar. A mais conhecida, né, e a mais óbvia de todas, que é a função de revestimento e a função de proteção. A nossa pele, ela vai formar uma camada entre o meio externo e o meio interno, né? Ela vai formar uma barreira, uma proteção física, uma proteção mecânica contra atrito, contra choques mecânicos. A outra função que a nossa pele tem é a função de fazer a proteção imunológica do nosso tegumento. Esse tegumento, ele precisa se apresentar de forma íntegra, né? Então não pode ter nenhum orifício, não pode ter nenhuma abertura que comunique o meio externo com o meio interno, porque sabemos que na superfície da nossa pele existem células que irão defender o nosso organismo. Então, esse tegumento, ele precisa se apresentar de forma íntegra, para que a defesa imunológica seja feita de forma eficaz, de forma eficiente. Além da proteção física e mecânica e imunológica, a nossa pele também irá nos proteger contra os raios solares. E aí a nossa pele ela vai funcionar como um protetor natural. Ela não só vai proteger as camadas externas, mas irá proteger também as camadas que estão subjacentes ao nosso tecido epitelial, que é o nosso tecido conjuntivo. As nossas células especiais, os melanócitos, irão produzir células chamadas de melanina, que serão pigmentos que são responsáveis por proteger a nossa pele contra a radiação solar, fazendo assim uma camada de filtro que irá nos proteger contra essa radiação, tanto UVA quanto UVB. A proteção da nossa pele não para por aí e além de toda essa proteção que vimos até aqui, ela também vai proteger contra a desidratação. Então é muito importante a gente manter a hidratação no interior das nossas células. A gente não pode perder uma quantidade excessiva de água e essa proteção contra a desidratação, ela ocorre graças à permeabilidade que a nossa pele tem, através de células especiais chamadas de queratinócitos, que irão produzir a queratina, que vai impermeabilizar a nossa camada de pele e irá evitar que tenhamos perdas excessivas de água. Outra importante função da nossa pele é manter a regulação térmica. E conseguimos fazer isso através de dois anexos da pele, que são as glândulas sudoríparas, responsáveis por resfriar a nossa superfície corporal quando estamos submetidos a altas temperaturas ou a uma condição intensa de exercício físico, ou quando estamos em temperaturas bem baixas, que a nossa musculatura é capaz de arrepiar os nossos pelos e esses pelos mantêm o ar aquecido entre eles. E a nossa proteção e a nossa função não para por aí.
Ainda temos a função de sensação do nosso sistema tegumentar. A nossa pele é considerada um órgão do sentido e possui terminações nervosas capazes de captar estímulos externos, como os estímulos de temperatura, de calor e de frio, como dor, né? E o estímulo do tato de uma forma geral. Tudo isso nós conseguimos perceber através do nosso sistema nervoso. Vamos fazer um apanhado geral do nosso sistema tegumentar. A nossa pele, a nossa estrutura de pele, ela é representada nessa figura. Então, a camada mais superficial e mais fina chamamos de epiderme. Essa epiderme ela é formada de tecido epitelial. Esse tecido epitelial ele é avascularizado e tem a função de revestir e proteger a superfície externa. A segunda camada é a nossa derme, que é composto de tecido conjuntivo, ele é vascularizado e ele tem a função de preencher. É no tecido conjuntivo que vamos ter as glândulas, as glândulas estarão no tecido conjuntivo, mas o seu tecido de origem, como vimos, é o nosso epitélio. Então é sempre bom a gente fazer um link com as informações da aula passada, que foi o tecido glandular e o tecido conjuntivo. Temos aqui a nossa hipoderme, que não é uma camada da pele, mas é considerada uma tela subcutânea, que tem a função de amortecer os choques mecânicos. As células do tecido subcutâneo são os adipócitos, que têm a função de armazenar gordura. A nossa aula termina aqui e no próximo encontro a gente vai abordar outro tipo